Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha com ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caridade pelo centrar instantes, meus caros, nós estamos percorrendo nestas missas de quarta-feira o caminho de meditação, de contemplação sobre o ano da misericórdia e empreendemos nas últimas semanas o caminho da contemplação das obras de misericórdia espirituais. E hoje dedicaremos uns instantes para meditar sobre uma obra bastante em falta nos dias de hoje e também se pode dizer muito útil para a alma: suportar com paciência as pessoas difíceis. Quem não as tem em sua vida? Um autor espiritual afirma que na vida da pessoa existem 3 tipos de contrariedades. A primeira delas é aquela contrariedade que é provocada pelos outros. A pessoa que tem um modo desagradável de falar, um jeito estranho de olhar ou de não olhar para a gente quando a gente está conversando com a pessoa, que tem um hábito de retrucar, ou que às vezes não responde, ou que está sempre se esquecendo de algo, ou nos lembrando de alguma coisa a todo instante. Enfim, aquela diversidade que não está em nós, mas tem do irmão, da irmã que está conosco. Existe ainda um outro tipo de adversidade, que é aquela que brota de nós mesmos, pelos nossos defeitos de caráter. Não conseguirmos levantar na hora que nos programamos, não conseguirmos fechar a boca na hora de parar, e sempre acabamos às vezes pegando pela gula, ou por termos alguma deficiência na memória, constantemente nos esquecemos de algo, enfim, situações que nos deixam às vezes até bravos conosco mesmos, porque quereríamos ser melhores nestes e naqueles aspectos da vida e nem sempre conseguimos. E por fim, existem as adversidades que não provêm das pessoas em específico, de um irmão ou de nós mesmos, mas que são causadas pelas circunstâncias. Um frio demasiado, um calor excessivo, uma doença que não estava programada, um atraso por conta de um acidente no trânsito, enfim, situações que às vezes nos contrariam e nos fazem mudar ou nos constrangem a mudar alguma coisa na nossa vida. E diante desses 3 tipos de adversidade, segundo
Francisco Paulo, um grande autor espiritual, existem dois tipos básicos de reações: a impaciência e a ira. A palavra paciência, vem do latim, significa ter a capacidade de sofrer, de enfrentar uma adversidade. Não à toa que aquele que está no hospital é também chamado de paciente, aquele que está sofrendo. A impaciência, por sua vez, é a falta da capacidade de sofrer uma adversidade. E ela se revela de maneira muito conhecida por nós, através das queixas, de suspiros, de olhares, de algumas manifestações físicas, de desabafos, queixas. Isso é impaciência. E é preciso que se diga porque existe uma outra reação para as adversidades que às vezes a gente chama de impaciência, e não é impaciência, mas ira. E o que é a ira? A ira é a perda de domínio de si próprio, é a irritação, a brusquidão, a raiva, reações desproporcionadas. Alguém nos causou uma adversidade pequena e nós reagimos de forma intensa, demais, desproporcional ao tamanho. A reação é desproporcional à ação. E a ira, nos casos, é algo mais grave porque não é falta de virtude. Impaciência é falta de virtude. Ira é pecado capital. Então estamos tratando de matéria mais grave aqui. Mas enfim, a nossa catequese hoje não é sobre a ira e a virtude contrária que é a da mansidão, mas tratamos da impaciência e a virtude que combate, que é a virtude da paciência. Então, nos demos conta, é preciso que se diga, que nem sempre uma aparente calma significa que a pessoa seja paciente. Porque às vezes, embora não manifestemos alguma irritabilidade, às vezes o nosso coração está borbulhando e a mão se coçando, e podemos dar a impressão para nós mesmos que estamos sendo pacientes porque não estamos reagindo diante de uma adversidade, mas muitas vezes esta falta de reação não é virtude, mas respeito humano, porque eu não quero ferir a outra pessoa, às vezes até covardia de se manifestar, porque existe também uma santa ira. Por mais contraditório que possa parecer, o nosso Senhor, no templo, diante dos vendilhões, diante de uma injustiça, pois se manifestava e dizia que aquilo não estava bem, e não estava bem, e ponto. Então, tomemos cuidado, porque às vezes a pessoa tem um temperamento mais fleumático, e pode achar que seja paciente. Daí que muitos dizem assim: eu sou paciente até que me pisem os calos. Todos somos pacientes até que nos pisem os calos. É justamente no momento da adversidade que se vai provar se somos ou não virtuosos em relação à paciência. Até então estamos todos com nota 10. Porque se não há adversidade, não há reação. Então, meus caros, se a paciência é a capacidade de sofrer uma adversidade, se a impaciência é a falta desta capacidade, embora o gatilho que nos faça ser impacientes possa vir de fora, ou de uma circunstância, ou de uma outra pessoa, a raiz da impaciência, ela é sempre interna. Porque eu sou aquele que não tem a capacidade de sofrer uma adversidade. Então pode ser que o outro me provoque a impaciência, ou o ambiente, ou alguma circunstância,
mas demos nomes aos bois. A causa da minha impaciência, a raiz, não é o outro, sou eu. Eu é quem preciso me trabalhar. Prova disso é que determinado modo, determinado jeito de ser de uma pessoa pode causar irritabilidade para alguém e pode ser agradável para outra pessoa. Tanto que a gente às vezes comenta, mas como é que ela consegue gostar desse cara? Que é isso, que é aquilo? Pois gosta. Se sente bem na presença. Então, meus caros, para tratarmos a paciência não adianta querer mudar o outro. Se preciso for mudar o outro, que se faça uma correção fraterna. Mas não achemos que tratando do defeito alheio vamos conseguir ser mais pacientes, porque a pessoa pode melhorar naquele aspecto e continuarmos impacientes. Então, como exercitarmos a paciência? Em primeiro lugar, através da oração. Porque quando contemplamos a Santa Cruz, nos deparamos com o exemplo mais excelso de paciência, de capacidade de sofrer. Está ali plasmado na cruz. A capacidade de saber sofrer. Isso é ser paciente. O crucifixo é sinônimo de paciência, saber sofrer. Então, tratemos sempre com Deus sobre as situações que nos causam paciência, porque estaremos tratando com o melhor dos mestres sobre o assunto. Um outro exercício de paciência que nos ajuda a fortalecer a virtude é o exercício da escuta. E não é fácil esse exercício. Saber escutar. E saber escutar não é simplesmente não emitir som enquanto a pessoa está ali do nosso lado, mas é pôr a atenção naquilo que ela está dizendo, porque às vezes estamos ali, a pessoa está falando, mas para nós a gente só ouve blá. Está me ouvindo todo, o que eu falei? Eu não faço nenhuma ideia. A gente só vai assim acenando para fazer de conta que a conversa está fluindo. Saber escutar é um exercício. Não ficar se olhando o tempo inteiro não vai ajudar a fortalecer na virtude. O fato de, se eu estou com dor de cabeça, a cada 2 minutos estar lembrando o marido ou a mulher que estou com dor de cabeça, ou que está muito frio, ou que está muito quente, porque além de não fortalecer na virtude, se torna um exercício de virtude para o outro, porque como é chato lidar com pessoas, conviver com pessoas que se queixam o tempo inteiro, são insuportáveis. Então, se não quer crescer na virtude, pelo menos se faça o propósito de não ser uma cruz para o irmão. Já estará progredindo. Riscar no nosso dicionário da paciência alguns termos que às vezes são tão habituais nos nossos diálogos. Mas você sempre faz isso. Mas se atrasou de novo, outra vez. Nos policiemos, peçamos ajuda para quem convive conosco, que nos alerte. Olha, risca este termo. Estarás crescendo na virtude, estarás te exercitando. E não ficar com as manias, os cacoetes alheios, todos os temos. Todos temos os nossos. E por fim, mas não menos importante, nos darmos conta de que se a paciência é virtude, exige exercício. Portanto, se pedimos a Deus que nos dê paciência, Ele nos dará ocasiões para exercitarmos a paciência. Então, quanto mais pedirmos paciência a Deus, mais pessoas difíceis Ele vai botar no nosso caminho, porque mais oportunidade vai nos dar para exercitarmos a virtude. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude a crescermos nessa virtude, enfim, porque é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia porque, além de nos tornar mais agradáveis para a pessoa do próximo, é uma obra de misericórdia que nos ajuda a melhorar muito o ambiente à nossa volta.
sobretudo com aqueles com os quais convivemos em casa, no trabalho ou na universidade. Que assim seja. Amém. Canta, Deus.